Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que nos sintamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este espaço onde nós nos preparamos para celebrar estes santos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus no sacramento da Eucaristia, e fazemo-lo sob o olhar de Maria. Maria, a mulher atenta à palavra de Jesus, a mulher que nos ensina verdadeiramente a celebrar a Eucaristia. Por isso, entrando no coração de Maria, aprendemos como ela a comungar Jesus, a receber Jesus na nossa vida. Com humildade diante do Senhor e uns dos outros, vamos reconhecer as nossas faltas, pedir perdão, para celebrar santamente estes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. O Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Assim fala o Senhor. Lembro-me do afeto da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra onde não se semeia. Israel era então uma herança sagrada do Senhor, primícias da sua colheita. Aqueles que a devoravam recebiam a paga. A desgraça caía sobre eles, oráculo do Senhor. Eu conduzia-vos a uma terra de pomares para comerdes dos seus ricos frutos. Mas logo que entrastes, profanastes a minha terra e fizestes da minha herança um lugar abominável. Os sacerdotes não perguntavam: onde está o Senhor?
Os mestres da lei não me conheceram. Os guias do povo revoltaram-se contra mim. Os profetas vaticinaram em nome de Baal e foram atrás de deuses que nada valem. Pasmai de tudo isto, ó céus. Estremecei de horror e espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não conservam a água. Palavra do Senhor. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Senhor, até aos céus se eleva a vossa bondade, e até às nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como o abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Como é admirável, ó Deus, a vossa bondade. À sombra das vossas asas se refugiam os homens. Podem saciar-se da abundância na vossa casa, e vós os inebriais com a torrente das vossas delícias. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Conservai a vossa bondade aos que vos conhecem, e a vossa justiça aos homens retos de coração. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz.
abertas aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender, olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, estimados irmãos, pode parecer-nos que Jesus nos fala de forma estranha, nos fala de forma um pouco enigmática. Fala de ouvir, de ver, de compreender, uns que veem e outros que veem e não veem. Ou seja, Jesus vem colocar-nos em questão a nossa forma de ver, de escutar e de compreender. Porque nós sabemos que de compreender a compreender vai muito. E mesmo aquilo que os nossos olhos veem, normalmente nós vemos as aparências. Mas por trás das aparências, normalmente está a verdade. E essa os nossos olhos não captam facilmente. Nem o nosso entendimento capta facilmente a verdade que Jesus nos transmite. Antes, como escutámos ontem, ele tinha-nos falado da parábola do semeador, uma parábola que nos fala de forma simbólica sobre a forma como cresce o reino de Deus e como o acolhemos ou não. A palavra é anunciada a todos. Se nós fizéssemos agora um inquérito diante desta palavra, seja a de Jeremias, seja este Evangelho, porventura cada um de nós captou coisas diferentes. Porque uma coisa é escutar com os ouvidos, outra coisa é levar ao coração e tentar encontrar o sentido profundo que a palavra de Deus encerra. Reparemos, a Virgem Maria muitas vezes ouvia a palavra, a pregação de Jesus. Muitas vezes ela via que Jesus, o seu menino, o seu adolescente e mesmo já homem adulto, atuava de forma que ela não percebia. E o que é que fazia a Virgem Maria
quando via e não entendia tudo. O Evangelho diz-nos muitas vezes: Maria, vendo estas coisas, guardava-as no seu coração. E aqui é que está o segredo da vida de Maria e como ela nos ajuda a perceber e o que é que significa este ver, escutar e entender. É que se não levarmos aquilo que escutamos, que vemos, seja da palavra de Deus, seja dos acontecimentos do nosso mundo, se não o levarmos ao coração, como fez a Virgem Maria, nós pensamos que vemos, que escutamos, que compreendemos, mas na verdade não entendemos nada, ou entendemos muito pouco. E por isso é que Jesus nos quer chamar hoje a atenção para irmos à procura dos sentidos mais profundos das suas parábolas, da sua palavra. E, sobretudo, há uma coisa que Jesus nos diz no centro deste Evangelho. É que se o nosso coração, como o deste povo de Israel, estiver duro, se os seus ouvidos se endurecerem e os olhos se fecharam, então não entenderão nada. Ora, nós precisamos nos perguntar se temos um coração dócil, um coração aberto à palavra de Deus, sensível aos sofrimentos, às necessidades dos nossos irmãos. Isto é que faz a diferença. Se temos um coração sensível, compassivo, sempre disponível para sair de nós e ir ao encontro dos outros, como fez Maria, ou não temos, se nós estamos muito voltados para nós próprios, apenas preocupados com o nosso conforto, o nosso bem-estar, então somos destes que têm um coração endurecido e por isso não entenderemos nada. Precisamos de estar em caminho e o que já entendemos, pensemos sempre, ainda não é suficiente. Ainda há muita verdade do Evangelho por revelar. Está dita na palavra, mas ela tem sempre sentidos escondidos, que só com a assistência do Espírito Santo, só levando ao coração, meditando ao longo do tempo, ao longo da vida, é que nós poderemos perceber outras dimensões, outros níveis de significado que a palavra de Deus nos quer transmitir. O profeta Jeremias falava-nos com uma linguagem que vem de encontro à mensagem do Evangelho. Dizia que Israel, na juventude, no tempo do noivado, usava esta linda imagem nupcial, no tempo do noivado, no tempo da juventude, vivia apaixonada pelo seu Deus. Vivia um encanto, uma relação amorosa entre Deus e o seu povo. Mas quando tudo começou a correr bem ao povo de Israel, quando ele entrou na terra prometida, então aí esqueceram-se de Deus e entregaram-se aos falsos deuses. E então também o Senhor vai ter que usar da sua pedagogia para que o povo regresse de novo e possa viver em fidelidade, como no tempo da juventude. Ora, nós que aqui estamos a celebrar a Eucaristia, queremos viver este amor genuíno, apaixonado, este amor primeiro por Jesus, por Maria, pelo reino que Jesus veio inaugurar. Ora, é tempo de voltarmos ao amor primeiro e de deixarmos as seduções de tantos falsos deuses que sempre se estão a meter no nosso meio. Que esta Eucaristia e com os alertas que nos lança esta palavra que escutamos, que tudo nos ajude a vivermos desde dimensões mais profundas, que vivemos a saborear esta água viva que o Senhor sempre nos está a oferecer. E nós, muitas vezes, como dizia o profeta, podemos ser como cisternas rotas, que recebemos muita água viva, muita graça, muita palavra, muitos sacramentos, mas depois esvai-se tudo, porque somos como cisternas rotas. Que sejamos corações que recebem a graça, o amor, a palavra de Deus, mas depois guardemos tudo no coração e não deixemos que tudo se evapore rapidamente. E assim estaremos a ser bons discípulos de Jesus, como foi Maria, que é esta mestra que nos ajuda a guardar tudo no coração para que depois germine em semente
de boas obras, de boas palavras, de gerar novos sentidos para nós e para o nosso mundo, que bem precisa do nosso contributo cristão para que a humanidade encontre caminhos de futuro, caminhos de esperança. Irmãs e irmãos, as parábolas são comparações tiradas da vida das pessoas. Para as compreender, é preciso guardá-las no coração e interrogar o Senhor. Peçamos essa graça ao Pai Celeste, dizendo: dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que os pastores da Igreja exponham a palavra com fé, de tal modo que os homens que os escutam compreendam a mensagem e se abram à verdade de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que as lamentações de Deus contra o seu povo infiel ajudem os crentes a ler a sua vida à luz da bondade de Deus e os entusiasma a voltar ao tempo em que seguiam o Senhor, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que o povo da nova aliança e da nova Páscoa não abandone o Senhor, fonte de água viva, que lhe mata a sede, para cavar cisternas rotas que não conservam a água, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as primícias de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que o Deus de misericórdia perdoe a todos aqueles que, tendo recebido a boa nova, não a entenderam e, fechando-lhe os ouvidos e o coração, a expulsaram da vida, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Para que todos os membros da paróquia, velhos, novos e crianças, se sintam felizes por verem o que veem e ouvirem o que ouvem, e reconheçam que a palavra anunciada vem do próprio Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que falastes aos homens pelos profetas e por Jesus, ensinai-nos a louvar-vos e a bendizer-vos com as vossas próprias palavras. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que lavastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Cheios de fé e confiança, rezemos juntos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Deus
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, os mistérios do reino. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, os mistérios do reino. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque aos pequeninos, os mistérios do reino.
Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia a dia a sua salvação. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.